a gente tem que responder como Constituição também, com base constitucional. E a JEP se justifica a gente receber pelos incisos 18, 22 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, certo? Que o inciso 18 diz assim: é, a administração fazendária, que na época se chamava administração fazendária, né? A administração fazendária e seus servidores fiscais terão precedência sobre os demais setores administrativos, certo? Ah, sobre os setores administrativos. Isso significa o quê? Que a administração fazendária e os seus servidores fiscais são os últimos a ser demitidos, por exemplo. Se o Estado quebrar e precisar fazer demissão, nós somos os que apaga a luz e fecha a porta, certo? Tá vendo o tamanho da importância. E esse inciso 18 do artigo 37 da Constituição é original, ele é de 1988. Depois, em 2003, através de uma emenda constitucional, a 42, eu acho, 2003, inseriu o inciso 22 à Constituição, a este artigo 37. E o inciso 22 é aquele que está resultando agora na LOTE, que ele diz assim: as administrações tributárias dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, né? Aí é que vem a importância maior ainda dos servidores da tributação, fiscalização e arrecadação dos servidores da administração tributária. No caso, já passou em 2003 a chamar de administração tributária. É, de, da década de 70 até 2000, 1988, era a grupo TFA ou TAF. Então, a gente era tributação, fiscalização e arrecadação, que é só em Minas, tá? Eu acho. Mas nos outros estados todos usa TAF, tributação, arrecadação e fiscalização, certo? E que até hoje, na nessa lei 15.464, é TFA, em vez de chamar de administração fazendária ou administração tributária, chama de TAF, TFA, desculpa, GTFA. Bom, então, está vendo a base constitucional? E é nessa base constitucional que a JEP está inserida. A JEP é uma gratificação de estímulo à produtividade individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Depende da produtividade de cada servidor. Aí eles vão, mas todo mundo recebe 100%. Não é verdade. Tem gente que não recebe 100%, né? São poucos. São exceções que confirmam a regra. E confirma qual regra? Que tanto gestores quanto auditores são porretas demais, são profissionais, são excelentes de serviço. Por quê? Porque a maioria esmagadora recebe 100% de ZEP durante toda a vida. E todo mundo aqui conhece a sistemática, né? Todo mundo conhece a sistemática, você é avaliado na JEP e avaliado também quanto ao vencimento básico. A avaliação do vencimento básico é anual, a da JEP é trimestral, porque a JEP é trimestral, certo? E o que se avalia na JEP? A sua produtividade. O que se avalia no vencimento básico? A qualidade do trabalho, né? Cumprir as normas, uma série de itens que tem lá que a gente é avaliado. Então, a JEP, basicamente, ela e aí é que vai vir na resposta isso, né? A JEP, ela é individual, e ela é salário, ela é igualzinha a vencimento básico. Por isso que os aposentados e pensionistas recebem a JEP, tá? Porque é uma escadinha de justificativa, né? A administração tributária, nós servidores, desenvolvemos atividades
essenciais ao funcionamento do Estado? Sim, está no inciso 22, certo? Do artigo 37 da Constituição. Aí, por causa disso, na nossa Lei 15.464, na Lei 15.464, o artigo 7º coloca gestor e auditor em regime de dedicação exclusiva, não pode fazer nada, nada, a não ser dar aula, a não ser docência. E assim mesmo, compatível com o horário de serviço, que não atrapalha o horário de serviço. Esse artigo 7º da 15.464 é em função do inciso 22 da Constituição, do artigo 37, né? Porque se são atividades essenciais, você não pode trabalhar em outro lugar, nem que seja por hobby, tá? Quando eu tive na corregedoria, eu respondi, tive que fazer dois pareceres de consultas, engraçado, dois auditores de Juiz de Fora, caiu para mim. Um é compositor de música, é, e bom compositor, e o outro é poeta, inclusive o nosso presidente conhece, Delão e Luizinho. Ó, Delão. É, Iacir, que é o poeta, e o Luizinho, que é músico, cantor, compositor, né? Conhece os dois, ambos os dois. Bom, eles fizeram a consulta, por exemplo, o Iacir perguntou, ele, óbvio, não podia vender livro, né? Porque a dedicação exclusiva, e é bom para todo mundo saber, você só pode fazer coisas que não sejam passíveis de remuneração. Nenhuma atividade você pode fazer que não seja passível de remuneração. Aí o Iaci perguntou o seguinte: mas é, se eu for numa assinatura de livros, né, um evento para dar autógrafo no livro, eu posso fazer? Aí pode. Por quê? Porque dar autógrafo não é passível de remuneração. Escrever o livro é uma atividade que eu posso fazer? Escrever o livro? Pode, porque não é passível de remuneração. O que é passível de remuneração é vender o livro, né? Então ele não pode vender livro, de jeito nenhum. Se ele for numa noite de autógrafos e vender livro, aí ele infringiu o artigo 7º lá da nossa Lei 15.464. Luizinho, a mesma coisa. Ele falou: se eu for numa praça de alimentação de um shopping e abrir mão do cachê, eu posso cantar lá? Não, não pode. Mesmo abrindo mão do cachê, porque você tem dedicação exclusiva e ainda pode vir maracutaia, né? Quer dizer, você fala que abre mão do cachê, mas na verdade recebe por fora e ainda tem venda de CD. Antigamente tinha, hoje não tem mais, né? Entenderam, então, como que é a lógica da JEP? A lógica da JEP é em função da sua produtividade individual, é, e por causa disso, ela tem natureza salarial ou de parcela remuneratória fixa, porque o que varia nela é quando e é indireto. E a coisa mais importante que tem aí, gente, a JEP começou na década de 80 como uma porcentagem, ela teve até antes um preâmbulo, tá? Em 68, quando os ex-atores recebiam gratificação sobre a aplicação, sobre a arrecadação. O que era arrecadado, já arrecadou R$ 1 milhão. Eles recebiam uma porcentagem sobre R$ 1 milhão. E aí era distribuído por todos. Então, essa gratificação era coletiva. Percebem a diferença? Gratificação coletiva, porque você pega o bolo, arrecadou R$ 1 milhão no mês. Vamos supor que é 10%. R$ 100 mil da arrecadação era repartido por todos igualmente. Quantos exatores tem aí? Quantos fiscais de renda tem aí? Divide por eles, certo? É como uma participação no lucro, certo? Essa participação na arrecadação ou no lucro foi proibida pelo STF, proibida. Então, por causa disso, a JEP evoluiu para ser produtividade individual, que é avaliada, certo? Nós todos somos avaliados. Agora, é impossível, aí vem as questões, a desinformação. É impossível o aposentado
ser avaliado. Ele não tem mais a atividade, né? Como é que ele vai avaliar a produtividade individual dele? Aí começa um medo de você não receber JEP, o aposentado, né? Só que se continuasse a ser como a JEP era, um percentual sobre o arrecadado, sobre o valor arrecadado, corria-se muito risco, né? Porque o aposentado não ia mais poder contribuir com a arrecadação. Mas a JEP, que é paga ao aposentado, é em função dele ter trabalhado 30 anos com produtividade máxima, certo? Com produtividade máxima, e, 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 e aquela JEP, na verdade, ser salário, ter natureza de parcela fixa, igual de vencimento básico, igual de vantagem pessoal. Por isso que os aposentados recebem, depois de aposentados, a gratificação de produtividade, porque ela é uma gratificação de estímulo à produtividade individual. Individual, isso é muito importante, tá? Então, esse preâmbulo era fundamental porque tem muita desinformação, está correndo muito boato, muito disse-me-disse nos corredores, na Rádio Peão, né? De que a JEP quer acabar, que o secretário está dando com esse ofício, com essas perguntas, está dando um nó tático para poder a gente mesmo cair em desgraça e perder a JEP, principalmente os aposentados. Os aposentados, nossa, tem um monte aqui, não sei como é que está com o Delão, mas aqui tem um monte de me procurando. Que loucura é essa? Que troço é esse? Nós vamos perder a JEP? Né? Não tem nada disso. Né? E o que dá mais segurança ainda é que, na pergunta do ofício do secretário, ele colocou a base constitucional dando poder aos sindicatos. Tá bom? As três perguntas, Odelão, se você. Três não, é quatro mesmo, né? É É quatro. quatro. É. Você pode botar aí na tela as quatro perguntas? Vou colocar aqui, Marcão, só um minutinho. Prontinho. Sim, beleza. Então, gente, a primeira pergunta que o secretário fez para os sindicatos: qual o significado da gratificação de estímulo à produção individual, a JEP, né, para os servidores representados por essas entidades? Então, como a gente representa gestor e auditor fiscal, a gente vai ter que responder para os dois. A gente tem a obrigação de carta sindical de responder para os dois. E o Sindifisco, como representa só os auditores, faz questão de representar só os auditores, odeia os gestores, ele só vai responder para os auditores. Perfeito? Os auditores vão ser privilegiados, que eles vão ter duas respostas, né? Talvez, sei lá, se a do científico vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Os auditores, tadinho. Bom, essa pergunta aí, dentro daquilo que eu falei, qual o significado da JEP para os servidores representados, para gestor e auditor? Ó, o que significa a JEP? Salário. Salário diante da nossa produtividade individual. De acordo com a avaliação, a aferição da sua produtividade individual durante toda a sua vida funcional. Durante todo, submetido à dedicação exclusiva. Você não pode fazer mais nada a não ser trabalhar nas atividades essenciais ao funcionamento do Estado, que são as atividades da administração tributária do Estado de Minas Gerais. Tá fácil, não tá fácil de responder? Tá. Dois, quais são os impactos dessa gratificação nos resultados da Secretaria de Estado de Fazenda? Olha, o impacto que teria seria o financeiro, né? Salarial, folha salarial, não é mesmo? Óbvio. Então, os impactos são absolutamente positivos, são diretos, é na razão direta, não tem nada de indireto aqui, porque você pode falar assim: a educação.
é importantíssima, e tal, mas os impactos dela nos resultados da Secretaria de Educação e no Estado de Minas Gerais e para o povo mineiro são indiretos, porque você qualificando o povo mineiro, os trabalhadores, eles vão produzir mais, melhor, com qualidade, e isso vai lá na frente resultar numa arrecadação maior, na prosperidade. O nosso é direto, é até antes. O nosso trabalho acontece, a gente promove a arrecadação, e aí o Estado pega aquele dinheiro e faz tudo, faz saúde, faz educação, faz segurança, faz tudo, né? Todas as são essenciais ao funcionamento do Estado. O Estado não funciona sem dinheiro. Então, a nossa, o impacto nosso é direto na arrecadação. É do nosso trabalho, é da nossa atividade que se tem arrecadação. Beleza? 3. De que forma a gratificação de estímulo à produção individual privilegia o atendimento ao interesse público relativamente às entregas e resultados do Estado para a sociedade? Ficou melhor ainda. A 2 já responde a 3, né? Como é direto, a, a interferência, o resultado é direto da razão do nosso trabalho de gestor e auditor, né? Para atender o interesse público e atender as entregas e resultados para o Estado e para a sociedade, a, a, se a nossa produtividade individual for elevada e qualificada, quanto mais elevada ela for, mais entrega e resultados ao Estado, do Estado para a sociedade, haverá. Então, é uma relação também direta na 3. E a 4, desde 1975, que é a Lei 6762, quais foram os benefícios sociais decorrentes da aplicação da metodologia de remuneração fundada em resultados e estímulo à produtividade? Também não está difícil de responder, né, gente? Bem facinho, né? Mas partindo desses princípios, de que é salário e de que é salário ligado diretamente à produtividade individual de cada um, que resulta na arrecadação, né? Então, como é salário, por que o aposentado leva? Porque o aposentado leva o vencimento básico? Por qual motivo? É o mesmo motivo que ele leva a JEP. Porque a JEP, aí vem uma outra coisa que justifica o aposentado receber. A lógica da JEP, desde 1975, a lógica que tem na lei, e tem na 15464, e tem na 1690 de 2006, a lógica da JEP, da gratificação de estímulo à produtividade individual, é que ela, de quando em quando, ela precisa e deve ser incorporada. E deve ser incorporada ao vencimento básico. Por quê? Porque quem é mais antigo aqui, tirando o Delão, mas a Brígida, eu, né? A turma das antigas, em 2006, né? É, saímos, a Lei 15464 sucedeu a 6762 de 75. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? As três classes do cargo único, TTE, AFTE e FTE, do cargo único do quadro de tributação, fiscalização e arrecadação da Lei 6762, passaram para a Lei 15464, para o GTFA, não mais QPTFA, né? Mais GTFA, e foram distribuídos. O TTE foi distribuído, enquadrado no cargo de gestor, e o AFTE e o FTE, as duas classes, foram enquadrados no cargo de auditor fiscal, a partir de 1º de janeiro de 2006. A lei é de janeiro de 2020, 2005, mas ela só começa a existir efetivamente todos os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006,
pela Lei 1690, que é de 22 de junho de 2006 e teve seus efeitos salariais financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2006. Tá? É, e aí, ao ter dois cargos, distribuiu as atribuições, ou seja, as atividades entre os dois cargos. Então, não mudou nada na JEP, mas só que houve uma incorporação. Porque quem está aqui vai lembrar, eu lembro até dos números, né? Eu, 2006 já era real, não era? Acho que era. 2006 era real. Sim, é Real é desde real. Em 94. 94. Eu fiquei fazendo confusão com 2004. Então, a moeda era real. E aí, o vencimento básico do gestor era 200 e poucos reais, tá? E a JEP era 98% do total da remuneração, porque todo mundo sabe que remuneração é vencimento básico mais JEP, né? E aí, o que acontece? Se você não tiver incorporação de quando em quando, essa é a lógica da JEP, a lógica legislativa, inclusive, e com fatos. Já houve duas incorporações no decorrer desses 50 anos, certo? E agora está chegando a hora de outra, porque hoje eu não tenho a conta aqui com certeza, mas a dos auditores, a JEP está a 20.800 ou R$ 900, né? E, e, e o vencimento básico deles, o inicial, acho que é 9.000 alguma coisa. A JEP já representa, se somos dois dá 30.000, a JEP já representa 80%, né? Eu teria que fazer as contas aí certinho, mas representa 80% da remuneração, é a maior parte. E não pode, não pode. Aí é jurisprudência do STF, tá? O STF já tem jurisprudência sobre isso, e tem nos manuais de direito administrativo, tem lá a diferença de vencimento básico para vencimentos para remuneração. E uma das determinações é que a gratificação nunca pode ser superior a 40% do total do salário ou remuneração, certo? Isso, inclusive, é um princípio que vale para a CLT também, né? Você não pode ter hora extra que seja maior que o seu salário, né? Não pode ter. Senão, já pensou? Ou uma gratificação que seja maior que o salário. Não pode ter. E hoje em dia, a do gestor, eu acho que está a 70%, se eu não me engano. Né? A do gestor, a JEP representa 70% em média da remuneração do gestor. Aí é o poste fazendo xixi no cachorro, tem uma inversão aí, né? Por isso que a incorporação ela tem que ser feita. E esse governo está protelando a incorporação. Protelando, se ele protelar muito, cada vez mais, chega uma hora que a JEP engole o vencimento básico. Aí vai ser só JEP. Mas isso é bom. Por que é bom? Porque isso fica claro, cristalino, que a JEP é salário, que a JEP é vencimento básico, e que isso declara a força que tem legal e de direito dos gestores e auditores aposentados e pensionistas receberem quando estão na aposentadoria. Beleza? Em síntese, é isso, tá, presidente? E pessoal, basicamente será essa a resposta.